Eu preguei essa mensagem na virada do ano, ou no início do ano, se não me falha a memória. E eu estava orando esses dias, buscando a Deus, para ministrar uma palavra para a igreja. E eu lembrei muito do tema que Deus tem colocado no coração dos nossos líderes, pastor Paulo, pastor Eibe, o tema para 2020. Quem lembra qual é o tema do ano de 2020? Fala em voz bem alta, vamos lá. O vinho novo chegou. Aí no início do ano, mês de janeiro, muito bom, todo mundo na pegada, vamos chegar lá. Aí chegou fevereiro, começou a vir uma nuvem estranha no Brasil. Começou a acontecer coisas que não estavam na história, né? Então, isso veio assim, no momento onde, para tentar intimidar, parar, principalmente o alvo, os sonhos que Deus colocou na vida de muitas pessoas, na vida de muitos profissionais, empresários, vida ministerial, aonde a igreja teve que fechar alguns meses. Inclusive, você sabia que até agora tem igreja que não voltou mais a funcionar, fechou, parou e não teve mais condições de voltar a funcionar. Não só a igreja, como também algumas empresas, né, até decretaram falência pela situação que aconteceu, né, que se levantou contra várias vidas nesse ano de 2020. E eu estava orando, colocando-se diante de Deus. Nós sabemos que para nós, que já entregamos o nosso coração ao Senhor, o próprio Jesus falou que no mundo nós vamos passar por aflição. Mas o próprio Jesus, ele fechou esse versículo falando assim: mas tenha bom ânimo, ou seja, aguenta firme, venha o que vier, se levante o quem se levantar, porque bem maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo, amém? Vamos aplaudir ao Senhor bem forte, para você que é mais que vencedor, aleluia. Então, pensando em tudo que tem acontecido, em tudo que tem se levantado, situações, houve muita perca, né? Eu também nesse período, mais ou menos um mês e meio, quase 2 meses, não só eu, como também o próprio pastor Arnaldo, os nossos pais foram estar com Jesus, né? E parentes de várias pessoas aqui da igreja, como também o irmão Deuclides. Agora, o que consola o nosso coração, que no lugar onde eles estão, né, talvez, eu estava pensando aqui, de repente, lá no céu chega o pai do pastor Arnaldo, aí chega meu pai, já chega o irmão lá de Cuiabá, o outro lá do Pará, se encontrando ali. Aí de repente, sabe o que eles concluem ali? Dizendo: mas peraí, você não é o pai do pastor Arnaldo? A galera se conhecendo lá no céu. Aí já tem a irmã, a sogra do irmão Paulo, que também foi estar com Jesus. Irmão, o arrebatamento está acontecendo, sutilmente, mas está acontecendo. Agora, no nosso coração, o que tem que ficar bem claro é que a vida continua, a vida não para. Geração vai, geração vem, e os sonhos de Deus ele tem que continuar nesse planeta. Então, nada tem que parar a igreja. Qual é o tema que eu quero compartilhar em 2 capítulos esses dias? O tema é, diga comigo, 2020, mais uma vez, 2020, com coragem. Amém? Então, aí fora, o comentário é que 2020 zerou, 2020 acabou, 2020 já era, não tem mais jeito. Mas eu estou aqui para falar para você que nós precisamos encarar, não perder o foco lá do início do ano, não perder a visão do que Deus colocou no seu coração lá no início do ano, lá quando você veio aqui na igreja, você dobrou o seu joelho, escreveu na folha de alvo teus sonhos, teus propósitos, a visão, a determinação, você orou, você consagrou ao Senhor. Estou aqui para falar para você nessa manhã que já deu certo, vai dar certo em nome do Senhor Jesus, amém? O ano ainda não acabou.
Ainda tem meses pela frente. E Deus é campeão de, em poucos minutos, em poucos segundos, mudar a história do planeta Terra. E o texto que eu quero compartilhar com os irmãos, por causa do nosso tempo, não vai dar de a gente ler todos os versículos, mas eu quero pelo menos aqui ler o primeiro versículo, os primeiros 2 versículos, que fala o seguinte: Josué capítulo 1, no versículo 1 e o versículo 2, fala assim: depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Nun, auxiliar de Moisés. O que foi que Deus falou para ele? Meu servo Moisés está morto. Meu servo Moisés morreu. Versículo 3. Agora, pois, você e todo esse povo precisa atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas. Como prometi a Moisés, todo lugar que pisar a planta dos vossos pés, eu darei a vocês. Amém? Coloque a mão no seu coração e diga assim: eu, em nome de Jesus, tomo posse dessa palavra. Olha para os seus pés assim e diga assim: pé. Fala para ele ouvir, diga: pé. Aonde você pisar, aonde você chegar, o milagre vai acontecer. Amém? Está na Bíblia, está aqui. Aonde você colocar a planta dos teus pés, aonde vocês pisarem, aquele lugar vai ser seu, aquele lugar é teu, aquele lugar pertence a você. É um legado que Deus tem confiado em suas mãos. Agora veja bem, uma das coisas que Deus deixa bem claro no coração desse jovem que está exercendo agora uma função de liderança, eu até sugiro para você, sem ser nome de japonês, que assim que você chegar na sua casa, leia todo o capítulo 1 de Josué e marque a palavra que mais repete nesse capítulo, e você vai ver que tenha coragem. Ajuda aqui, Adson, esses fios aqui. Tenha coragem, tenha bom ânimo, ou seja, não baixe a guarda, não tenha medo. Agora, qual é o pior adversário que impede a pessoa conquistar, a pessoa avançar, o cristão chegar na linha de cruzar a linha de chegada? Muitos dizem que é o desânimo, outros dizem eu me decepcionei, outros dizem eu me frustrei, outros dizem isso não dá para mim, eu me enganei, eu pensei que era isso, eu pensei que quando eu viesse para Jesus, eu pensei que quando eu entregasse a minha vida para Jesus, como muitos pregadores falam, seus problemas vão acabar. Não acaba não, continua. O problema só acaba quando nós pegamos o nosso passaporte, né, que é quando você apaga aqui, você acorda aonde você vai passar a eternidade, na glória com o Senhor Jesus. Ali sim, meu irmão, o ouro é asfalto. Você vai andar nas ruas de ouro com o Senhor. Então ali, isso é mil maravilhas. Então quem impede eu encarar, eu avançar 2020 com coragem, é o medo. Por isso que Deus fala a Josué: não temas, não te mandei eu, ser forte, ser corajoso. Irmãos, e muitas vezes se levantam notícias para nos parar, para nos neutralizar diante dos desafios que Deus tem colocado na nossa vida. Agora, o que significa essa palavra medo? Gente, medo é um sentimento de desconforto, é um sentimento de pavor, é um alarme interior que dispara quando nós estamos diante de um perigo. Eu vejo que é mais ou menos assim: você vai atravessando aí uma rua, você está na faixa de pedestre, aí de repente você só escuta o som daquela freada, está entendendo? Perto de você, ou atrás de você. Muitas pessoas têm reação diferente, outros gritam, outros desmaiam do susto, e alguns ficam neutralizados, e outros pulam. E sabe o que muitos fazem?
eles vão caminhando assim. Quando eles escutam o som da freada, eles fazem assim, ó, e voltam. Aí acontece o acidente. Criança é campeão para fazer isso quando vai atravessando rua. E também tem outro animal, acho que não sei se é gato ou cachorro, que ele vai, de repente ele volta. Mas o que levou até aquela reação? O pavor, o medo, a pessoa se assustou. Então, o susto, ele deixa a pessoa num desconforto, onde ele fica sem saber o que fazer. O medo toma conta, a pessoa ela fica sem direção. Aí começa a dar tiro adoidado, aí começa a mudar de cidade. Eu vou para Rondonópolis, eu vou para Poconé, eu vou para Pão de Lacerda. Não dá certo, o problema está no estado. Eu vou para Rondônia, também não deu certo. Eu vou para Brasília, eu vou para Goiás. Irmão, é tanta correria, é tanta mudança, que às vezes no final, o que acontece? A morte espiritual. Acontece o que não estava no projeto, acontece um preço muito alto que vai ser pago. Por quê? É o medo, é o desconforto. Então por isso que Deus fala a esse jovem Josué, dizendo: não temas, não tenha medo. Agora, ao contrário de medo, vamos ver aqui, o que Deus queria falar para Josué? Coragem. O que significa coragem? Coragem é a qualidade da mente ou do espírito que nos permite enfrentar perigos. Diga glória a Deus. Diga, eu sou um desses. E diga, eu encaro os perigos que têm se levantado contra a minha vida. Cada segundo da nossa vida estamos correndo perigos. Cada segundo. Você sai da sua casa, se a sua vida não estiver no altar, se você não estiver bem com Deus, se a tua vida não estiver alinhada com Deus, irmãos, é perigo, é perigo. Eu estava vendo um testemunho quando eu vinha para cá de um cantor, o nome dele chama-se Robertinho do Pará, cantava numa banda de calypso, né? Muito, muito, muito bom, o testemunho dele é muito forte. Ele falava que ele tinha tanta fama, muito conhecido, aonde ele chegava, as pessoas tiravam foto, tudo, mas ele tinha muito medo. Ele sabia que se ele morresse naquela situação que ele estava, a eternidade dele estava comprometida. Você está entendendo? Então nós precisamos, diante de Deus, ter essa coragem, ter a nossa vida alinhada com Deus, para enfrentar o perigo, oposição ou desafio da vida com destemor, calma e firmeza. Então a coragem, essa calma, não é você chegar gritando com todo mundo, não é você chegar querendo humilhar todo mundo, querendo falar mais alto. Isso não significa coragem. Isso aí, achei a palavra, é ignorância. A ignorância é diferente de alguém que é corajoso. O corajoso também é aquela pessoa que é calma. A definição de coragem é calma, é firmeza, ela é destemor da situação que está diante dela. Eu lembro que uma vez nós ficamos numa situação bem crítica no aluguel nosso, aqui. E agora? Está atrasado e o dono está no contrato. Aí alguns chegaram comigo: e aí, pastor, o que nós vamos fazer? Eu digo: Deus tem um milagre. Deus sabe o que Ele vai fazer. Deus nos trouxe para cá. E se for da vontade de Deus, eu creio que o milagre já aconteceu. Mas eu já tinha um plano. Eu vou vender meu carro e pago o aluguel. Agora, de repente, a pessoa chega comigo: e agora, pastor? E eu falo: meu Deus, eu não sei o que eu vou fazer. E agora eu vou perder meu carro. E começar a se gritar, desesperado. Isso é coragem? Isso é valentia? Falta de sabedoria. Então muitas vezes nós agimos diante de situação com falta de sabedoria. O desespero bate a porta e nós tomamos decisões precipitadas. Agora, voltando lá para o texto comigo, você acha que não tinha pessoas capacitadas igual Josué para liderar o povo naqueles dias, sim ou não? Com certeza. Mas por que Deus olha no meio da multidão e acha Josué? Pensa comigo sobre isso. Por quê? Algum segredo ele tinha.
Alguma habilidade ele tinha que diante de Deus destacava. Entenda isso. Compreenda isso. E eu tenho algo forte no meu coração a falar para você o seguinte: se Deus te trouxe de tão longe e hoje você está aqui, você acha que Ele falhou com você? Você acha que Deus pisou na bola com você? Se Deus te trouxe de tão longe e hoje você está aqui, porque Ele viu uma qualidade boa em você. Aqui é tua Canaã, aqui é tua Belém, a casa do pão. Aqui você vai prosperar em nome do Senhor Jesus. Amém, gente? Então seja corajoso. Corajoso não é você sair brigando no trânsito com todo mundo. Ah, o fulano me buzinou para mim, e eu saí do carro, chutei o carro dele e chamei ele. Irmão, isso não é coragem, isso é ignorância. Como falaram aí, é barraco. Diga comigo, encarando. Repita para mim ouvir, encarando 2020 com coragem. Como que eu vou encarar? Qual é o primeiro segredo? Telão para mim, meu filho, vamos lá. Como que eu vou encarar 2020 com coragem? Coragem para enfrentar e vencer o pecado. Coragem para enfrentar e vencer o pecado. Olha que Deus fala a Josué no versículo 7. Somente seja forte. Em outra versão fala assim: somente seja muito forte. Nessa fala, seja forte. Seja muito forte. Não de corpo físico, bombadão. Não, eu conheço pessoas que não é bombadão, mas é corajosa. Lá para o nosso, da onde nós viemos, temos cidadania dupla, né, pastor Arnaldo? Paraense e cuiabanense. E até não sei se você recebeu o título cuiabano. Já? Ah, agora fechou mesmo. Eu também recebi. Somos cuiabanos de alma, corpo e espírito. Então, tem muitas histórias, lendas, né, de pessoas que enfrentaram o medo, né, de pessoas que determinaram superar. Por exemplo, estou lembrando de uma história aqui que eu vou contar para vocês. Eu vi o pastor me contando essa história de coragem, que num certo lugar tinha um caminho, uma trilha, aonde essa trilha chegava em um lugar que era muito visitado. E ia um certo grupo, pelo que eu entendo a história, de turista, caminhando ali naquela trilha. Ali, talvez alguém falando e tal, como é que o nome dá? O guia, né? Falando, olha e tal, isso aqui é assim, papapá. E também ia um guri ali, aqueles guri do interior, correndo lá na frente, pá, e correndo e voltava. Aí o pessoal ia caminhando na trilha. Queridos, de repente, quando a equipe percebeu, tinha uma grande cobra atravessada no caminho. Eu entendo que era uma sucuri. Outros dizem que é anaconda. Era uma cobra muito grande. Aí todo mundo que via aquela cobra atravessada no caminho, fazia um atalho muito longe para passar, porque tinha que dar continuidade na viagem. E o guri que ia correndo lá na frente, e o povo que ia atrás, quando eles viram que o menino ia se aproximando da cobra, todo mundo ficou desesperado. Meu Deus do céu, a cobra vai engolir a criança, a cobra vai engolir. Começaram a gritar para ele, e o guri correndo. Você viu aquele guri que você fala com ele, parece que não está nem ouvindo? Está nem aí para você? Você tem um desse lá em casa? Você grita, ele não está nem aí, cara, ele não tem medo, tudo é festa para ele. Aí o pessoal gritando, lá, olha a cobra, ela vai te... Eu imagino, sabe, aquelas mulheres que a reação é grito. É mais ou menos assim, quando uma vai dar notícia para outra. Você já viu? Do nada. Homem é assim. O pastor lá chega comigo, pastor Elson, olha, recebemos um milagre. Poxa, pastor Ronaldo, valeu, obrigado. Agora vai dar uma notícia para a mulher, de mulher para mulher. Mano, você não sabe. Meu Deus do céu. Elas começam a tremer. Aí quando fala o milagre, todo mundo... é um grito, eu não sei o que é isso. Eu não sei o que significa. Eu não sei, é um mistério que tem aí. Eu lembro que uma vez eu liguei para uma pessoa, que nós ganhamos para Jesus, uma irmã, há muito tempo com a minha esposa.
Irmão, quando ela atendeu o telefone, eu falei, o pastor Elcio está falando. Ela falou, só um minuto. O que foi que aconteceu? Ela falou, estou feliz, porque eu estou recebendo ligação de vocês. Eu digo, meu Deus do céu. É um jeito de expressar alegria, é? É isso, irmãs? Legal. É bom te adotar isso, né, Arnaldo? 2 homens gritando junto. Besourão gritando junto aí. Tá entendendo? E o guri se aproximando daquela cobra. E todo mundo, já era gente desmaiando. Era gente, meu Deus do céu, chorando. E já ligando para a Pax. E aquela coisa. Procurando o 91, de bombeiro. Não tem jeito, a cobra vai, essa cobra vai estraçalhar. Aí o guri chegou lá, chegou na cobra, olhou para a cobra, cabeça, o tamanho, se aproximou, chutou a cobra, e aí pegava na cobra. Aí, meu irmão, quando isso acontecendo, nessas alturas do campeonato, o barraco estava feio lá atrás. Já estava condenando, já estava acusando quem convidou o guri. E para piorar a situação, sabe o que o guri fez? Sentou na cobra. Ele sentava na cobra e fazia cavalinho da cobra. E fiz tanta onda ali. Aí de repente alguém lá na equipe falou assim, mas peraí, por que ele não tem medo da cobra? Parece que aquele pensamento conectou com o guri. De repente o guri saiu de cima da cobra, foi lá com a turma e falou assim, a cobra está morta, vocês não sabiam não? A cobra está morta. Você está entendendo? Então veja bem, Satanás que tem tentado nos intimidar, Satanás que tem tentado nos parar, eu quero só lembrar você que ele já perdeu a batalha e em Cristo Jesus somos mais que vencedores. Aleluia! Glória a Deus! Aplauda Jesus bem forte nessa manhã. Deus é bom demais. Aleluia! Diga para o seu irmão, a cobra está morta, meu querido. Fala para a pessoa que está ao seu lado, a cobra está morta, meu querido. Amém? Então Deus fala a Josué, somente ser forte. Encara. Seja forte e corajoso. Tenha cuidado de obedecer toda a lei que meu servo Moisés lhe ordenou. Não desvie dela, nem para a direita e nem para a esquerda. Está entendendo? Tenha cuidado para você enfrentar o pecado. Não se intimide diante das propostas que se levantam contra a sua vida. Agora, como que eu vou enfrentar essa situação? Coragem para chamar o pecado de pecado. Coragem para chamar o pecado de pecado. Por exemplo, coragem de chamar pecado de pecado. Você sabia que tem um tipo de pecado que poucas pessoas sabem? Até o nome dele é meio engraçado. O nome dele está na Bíblia, mas quase a gente não ouve falar. É um pecado de gula. Quem conhece esse pecado aí? Você sabe qual é o pecado de gula? É comer demais. Tem uns que falam, não tem nada a ver. Eu quero tirar a barriga da miséria mesmo, estou nem aí. Eu caí de penetra nessa festa aqui, meu irmão, vou detonar tudo. Eu vou comer até chegar no final, e quando não aguentar mais, eu vou procurar um lugar, colocar o dedo na garganta e jogar para fora, e vou ficar a noite toda assim. Você sabe o que pecado é esse? Pecado da gula. Leva para o inferno, do mesmo jeito como o adultério, como o roubo. Chamar o pecado de pecado. Qual outro tipo de pecado? Falar demais. Diga assim comigo, no muito falar, não falta o quê? Transgressão. Para colocar na linguagem cuiabanês, quem fala demais se complica. Quem fala demais vai bater, como diz a minha finada avó, com a língua no dente. A orelha do fulano está esquentando, outros mordem a língua, tantas coisas que falam, né, que dizem, mas é um pecado, gente. E nesse falar,
A Bíblia, ele condena que o irmão que semeia contenda, a pessoa que semeia contenda entre os irmãos, Deus abomina a alma dessa pessoa. Então não é questão que a pessoa não tem domínio próprio. Não, pastor, quando eu percebi, eu já falei. Pastor, quando eu caio em si, eu já detonei o fulano. Eu não consigo, o dia que eu não falo mal de ninguém, falta uma coisa tomar conta de mim. Está entendendo? Então veja bem, chama o pecado pelo nome. Quando Davi foi abordado pelo profeta Natã, Natã deu uma oportunidade para ele confessar o pecado voluntariamente. Mas Davi falou: não, eu sou o rei, eu sou matador de leão, eu sou matador de urso, eu sou matador de gigante. Aí Natã falou assim: bom, como você é um cara que gosta de história, eu vou te contar uma história. Aí contou a história da ovelhinha, daquele homem que era bem sucedido e daquele senhor bem simples que cuidava de uma única ovelhinha que ele tinha. Aí o próspero pegou a ovelha do necessitado, matou para fazer um churrasco para aquele viajante que tinha chegado na sua casa. Aí Natã, muito sábio, fez uma pergunta: Davi, o que esse empresário merece? Ele pegou a única ovelha, matou e fez churrasco para o viajante que chegou na casa dele, e ele tendo muito. Se fosse você, o que você faria com esse homem? Aí Davi se levantou do trono e falou assim: esse homem merece a morte. Aí Natã fala: ai, se ferrou, falou demais. Aí Natã pega o cajado na mão, segura aqui e aponta o dedo e fala assim: tu és o homem, tu és o homem que matou a ovelha daquela pessoa assim. Aí ele foi entregando a palavra que Deus tinha para ele. E no Salmo 51, Davi faz a oração de arrependimento, aonde até compartilhei no meu life group ontem, falando a oração de Davi: Deus, cria em mim um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Amém? Então, querido, o pecado ele tem que ter nome. Ele não tem que ser aquele algo de hereditário, não, porque eu falo muito, porque o meu tataravô falava demais, e depois falou para o meu tataravô, depois veio meu tataravô, veio meu avô, até a minha pessoa. Então, sabe, isso é hereditário, está amarrado em nome de Jesus. Entregou o coração ao Senhor, você vai passar por um processo, e nesse processo você sai lá na frente como um vitorioso em nome do Senhor Jesus, amém? Para você encarar 2020 com coragem. Coragem para chamar pecado de pecado. Outra coisa, coragem para não tolerar o pecado mais na sua vida. Reconhecer o pecado e não tolerar o pecado. Funciona mais ou menos assim. Aquele versículo que fala assim: se os teus olhos te fazem pecar, o que Deus manda fazer? Arrancar. É você pegar uma colher, colocar no olho e fazer assim, ó. É isso? Não. Se a tua mão te faz pecar, o que a Bíblia manda fazer? Passa a foice. Mas é a foice de ferro? Sim ou não? Não. É você não pegar aonde não é para pegar. É você não olhar para onde não te pertence. Mas pastor, dizem que a primeira olhada não é pecado, por isso que eu dou só uma olhada, mas é a olhada. Quem está me entendendo aqui? Então quando a Bíblia manda arrancar os olhos, é você tira os olhos daquela situação. E se a sua esposa está perto de você, se o seu marido está falando: olha, eu já falhei, já pisei na bola, ora por mim, estou sendo minado, eu estou sendo bombardeado. Eu vou contar um exemplo que aconteceu comigo há mais ou menos uns 10 anos atrás. Dia 25 de dezembro, lá no Pará. Estou eu lá no centro, perto da Y Yamada, fazendo compra com a minha esposa. Lá, de repente, meu celular toca. E eu, daquela agonia, peguei o telefone. Alô? Aí de repente lá do outro lado: amor,
Não esquece do meu perfume 24 horas. Olhei para minha esposa. Aí eu falei, não, você ligou errado. Quem está falando aqui é o Elson. Aí do outro lado falou assim, deixa de brincadeira, o Elson. Eu sei que é você. Eu falei, agora lascou. Aí eu falei, eu engano, já desliguei, não puxei mais papo. A minha esposa está lá, fazendo a compra, escolhendo. Chamei minha esposa e falei, olha, acabou de acontecer uma situação aqui que eu não sei o que eu vou fazer, me ajuda. Ela falou, o que foi, meu bem? Alguém me ligou aqui, esse número aqui, que não está salvo no celular, e me chamou de amor. E mandou comprar um perfume de 24 horas. E o amor que eu tenho na minha vida é você. E você está aqui comigo. E na época não era tão barato ter um telefone, então só tínhamos só um aparelho. Um Ericsson, daqueles. Só Jesus na causa. Aí não, foi só um engano. Meu discipulado era quinta-feira. Eu tinha duas alternativas. Eu tinha falado para minha esposa. Aparentemente resolvido. Só que aquilo ficou, sabe aquela voz satânica? Amor, amor. Na mente. Aí junto com amor, aí vem aquela voz, por que tu não retorna? Irmão, eu vi o inferno na terra. Sabe? E aquela briga. Sabe aquele desenho que tem um anjo do mal de um lado e um do bem do outro? Liga, Espírito Santo. Não liga. Liga logo. A tua esposa já sabe. Irmão, começou aquela batalha. Até no caminho para a casa do meu discipulador, eu estava sendo tentado não contar. Porque a minha esposa estava sabendo, só que ela não sabia que eu estava enfrentando essa batalha. E Satanás estava tentando me cegar, dizendo, não, você já falou. Isso aí já é problema dela, ela sabe. Você é um pastor, muitas pessoas ligam para você. Tem nada a ver. Quem já ouviu isso por aí? Tem nada a ver. Foi só alguém que ligou. Foi só um vozeirão que ligou para mim. Foi só uma vozeirona que ligou para mim. Está entendendo? Aí quando eu cheguei no discipulado, eu falei, não, eu vou abrir o jogo. É mais fácil confessar a tentação do que mais tarde você ter que confessar o pecado. Você entendeu o mistério aí? Se você quer chegar lá em 2020 com coragem, então confessa a tentação, para depois você não ter trabalho para confessar o pecado, e é mais vergonhoso. Aí eu cheguei com o discipulador, nesse dia eu falei, pastor Geraldo, eu quero reunir separado com o senhor, quero falar só com o senhor e a pastora Terezinha pode ir para outro lugar com a pastora Marlene. Pode ser? Ele falou, não, pode sim. Falei, pastor, aconteceu um negócio muito doido comigo. Ele falou, quando? Foi mais ou menos uma semana. Aí eu narrei a história para ele. Olha só a sabedoria do homem. Ele ouviu a história, aí veio a primeira pergunta. Você falou para sua esposa? Eu falei, sim. Até eu pensei que eu estava bombando. Uau, discípulo bom e fiel, entra no gozo do teu Senhor. Aí de repente ele falou assim, você apagou o número dessa pessoa? Aí eu, apague, agora. Mas pastor, tá. Aí ele falou assim, depois que você ouviu essa voz, como ficou o teu coração? Eu falei, agora ele chegou na veia. Eu falei, mestre, a diaba está me atentando, mestre. O negócio, sabe aquela vontade de querer ligar, aquela voz, não, meu perfume 24 horas, eu acordava com aquele negócio na cabeça. Digo, não, falei, mestre, ora por mim, eu estou sendo minado, estou sendo bombardeado nessa área. Eu não quero tolerar isso na minha vida. Aí ele foi fazendo perguntas para mim. Aí ele foi cavando. No final, eu ajoelhei lá no discipulado. Ali, ele orou por mim. Irmão, eu levantei um gigante espiritual. Eu me levantei pronto para enfrentar a situação. Então, como eu liderava o Ministério de Louvor lá em Santarém, sabe quem era a irmã? Era uma irmã do Ministério de Louvor, que o nome dela era o Elson. Só que não era com W, era com E. Você entendeu o manto? Quando ela salvou o número ali, por fazer parte do ministério, ela talvez colocou o pastor Elson, mas na hora da agonia ela apertou no pastor pensando que era o marido dela. Aí depois ela veio comigo, dizendo, pastor, me perdoe.
Eu liguei, eu falei aqui. Ela chegou tão. Eu falei, não, mas já está tudo resolvido. Já falei para minha esposa, já confessei para o meu discipulador. Agora veja bem, se eu pego essa situação, retorno. Ô, irmã, é você? Pois é, né? A senhora se enganou. O nome do seu esposo é igual ao meu, é? Está vendo como começa a coisa? Não a tolera. Você a tolera, tá certo? Tolere o pecado na sua vida. Cuidado com aquelas mensagens que chegam no WhatsApp. Cuidado com aqueles pedidos de amizade que chegam no seu Facebook. Que, meu irmão, é difícil olhar a rede social hoje em dia. Algumas fotos. Você tem que olhar. Já passou essa foto aí? Tá, então, tá complicado. Você tem um discipulador. Você tem uma discipuladora para cuidar de você. Então, se os teus olhos te fazem pecar, faça o quê? Lança fora. E para a gente encerrar, a última coisa aqui, coragem para acreditar que a vitória é sua. Amém? Cadê os mais que vencedores? Tenha coragem para isso. Fica sobre os seus pés nesse momento, em nome de Jesus. A vitória é sua. Romanos capítulo 6 fala o seguinte: continuamos no pecado para que a graça aumente ainda mais? Olha só a resposta: de modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós que já morremos para ele? Não tem como, não combina. Eu nasci de novo, tive um encontro com Deus e a minha vida foi mudada, a minha vida foi transformada. Por isso que aí já entra o batismo, quando você desce nas águas, para você realmente para concretizar mais e mais a palavra de Deus no seu coração. Então no próximo domingo eu vou dar continuidade nessa palavra e no final dessa mensagem nós vamos ter um momento profético na igreja, onde vamos estar orando, todos os pastores estão orando pela sua vida e nós acreditamos que 2020 os teus sonhos, teus alvos vão se concretizar em nome de Jesus. Amém? Então, com as duas mãos sobre o seu coração, gostaria que você fechasse seus olhos, que eu quero orar por você. Eu quero declarar na sua vida. Eu sei que hoje é um dia tão especial. Que o Espírito Santo venha lhe consolando. Que o Espírito Santo venha trazendo ânimo, força, coragem. Para nessa data tão especial ser um dia marcante para você. Senhor, em nome de Jesus, Pai, coloco diante de Ti nesse momento a vida de cada pessoa que está nesse lugar. Deus, que o Senhor venha movendo com a Tua graça, movendo com o Teu poder, movendo com a Tua unção. Deus, eu oro que o Senhor venha guardando, ressuscitando, trazendo à luz, trazendo à tona, meu Deus, os sonhos, os propósitos que o Senhor colocou nessa vida, colocou nessa família. E eu creio que ainda esse ano o Senhor é poderoso para fazer muito mais. Que a graça e a comunhão do Espírito Santo esteja com você, te guardando, te livrando, te protegendo de todo mal, em nome de Jesus. E a igreja diga amém, amém, amém. Que Deus te abençoe.